10 municípios paraibanos vão receber este ano o apoio logístico do Tribunal Regional Eleitoral para usar a urna eletrônica na eleição para a escolha dos conselheiros tutelares. O apoio foi solicitado pelo Ministério Público, que quer uma eleição mais segura e rápida para o Conselho Tutelar, já que esse órgão é a porta de entrada para o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. A seguir, você vai ver uma matéria sobre as medidas que vêm sendo adotadas para a realização dessas eleições com urnas eletrônicas. No próximo dia 6 de outubro, acontecem as eleições unificadas para conselheiros tutelares em todo o país. Na Paraíba, o processo terá apoio logístico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O auxílio foi uma solicitação do Ministério Público da Paraíba, que entendeu que a presença do TRE neste processo eleitoral seria importante. O TRE tem uma vasta experiência, um know-how em eleição, credibilidade. Então, buscar este apoio do TRE, deixando muito claro que a eleição não é feita pelo TRE. Então, a responsabilidade é de cada conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, através das suas comissões eleitorais. Não é responsabilidade do TRE. O TRE vai estar apoiando em 10 municípios, cedendo urnas eletrônicas, fazendo treinamento dos técnicos, das pessoas que estarão envolvidas. E naqueles municípios em que não foi possível ceder urnas eletrônicas, vai dar também todo o caderno de votação, através de mídia digital, para que seja impresso lá pelos municípios, para que possa facilitar a votação de todos aqueles que desejarem participar da escolha dos conselheiros tutelares nos seus municípios. O Conselho Tutelar hoje, ele exerce um papel importante na sociedade, principalmente porque ele é a porta de entrada da cidadania. É lá onde, na maioria das vezes, as agruras dos infantes são recebidas. Logicamente que o Conselho Tutelar ele trabalha em parceria não somente com o Ministério Público, mas também com o Poder Judiciário. Então, o Conselho Tutelar hoje ele tem uma importância muito grande na formação e na recepção da cidadania. O órgão já havia sido parceiro das últimas eleições para conselheiros tutelares. Só que este ano serão instaladas urnas eletrônicas em 10 municípios da Paraíba. Durante reunião ocorrida na sede do TRE, foram apresentados os nomes das cidades que receberão os mais de 400 equipamentos de coleta de votos. João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Campina Grande, Guarabira, Patos, Cajazeiras, Souza e Pombal serão contemplados neste primeiro momento. Segundo o presidente do TRE, Carlos Beltrão, nas próximas eleições, o número de cidades que receberão as urnas pode aumentar. Nosso tribunal é o Tribunal da Cidadania. Nós temos essa preocupação com as eleições e agora envolvido, junto com o Conselho, com o Ministério Público, nas eleições do Conselho Tutelar. O que vamos fazer? É um experimento, é um primeiro passo, nós vamos disponibilizar as urnas, de certa forma ter um gerenciamento à distância, porque o processo vai ser entregue aos prefeitos e aos conselhos, essa responsabilidade vai ser compartilhada e nós esperamos que, de acordo com o sucesso que sabemos que vamos conseguir, implementar uma participação maior nas próximas eleições. Durante a reunião, ficou decidido que cada urna receberá no máximo 4.500 votos e que só poderá participar do processo os eleitores cadastrados no TRE e em situação regular com o órgão até o dia 28 de junho. Ficou decidido ainda que as comissões eleitorais ficarão responsáveis por auxiliar o processo de preparação das urnas, bem como suporte técnico no dia das eleições. As pessoas indicadas passarão por um treinamento no TRE. Os municípios deverão custear os gastos com o processo eleitoral e disponibilizar transporte para o recolhimento das urnas e deslocamento dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral. O calendário de todo o processo eleitoral também já foi definido e está disponível no site do Ministério Público. As datas deverão ser cumpridas rigorosamente pelos municípios e comissões eleitorais. Caso contrário, não serão disponibilizadas urnas eletrônicas para a eleição do Conselho Tutelar. É bom deixar bem claro que não é uma eleição organizada pelo TRE. Nós temos o apoio do TRE, mas é uma eleição que é organizada pelos Conselhos Municipais de Direito da Criança de cada município. A presidente da Comissão Eleitoral comemora a parceria.
Nesse processo novo que a gente está tendo agora, a gente teve a oportunidade de realizar essa parceria, né, junto ao TRE, né, que vai dar mais legitimidade a esse processo, com as urnas eletrônicas, né? Então, as urnas eletrônicas, elas são de extrema importância para esse processo. Funcionamento precário, poluição do meio ambiente e denúncias de maus tratos contra animais. Esses são alguns dos motivos que levaram o Ministério Público a ajuizar uma ação requerendo o fechamento do Centro de Zoonoses de Santa Rita. A ação civil pública foi ajuizada pelas promotorias de defesa do meio ambiente e defesa da saúde de Santa Rita após denúncias de irregularidades no centro de zoonoses da cidade. Quando aqui na nossa promotoria de saúde estava sendo instaurado e nós fazemos mediação com a prefeitura para estruturar melhor, já que detectamos que realmente estava precisando de algumas partes para serem estruturadas e a prefeitura estava procurando um local de mudança do local. No final do ano, ainda na tramitação desse procedimento e início desse ano de 2019, houve uma veiculação em redes sociais de um animal dentro do centro de zoonoses, morto, ainda com acesso venoso e lá dentro. E isso culminou com a presença, com a necessidade de a gente fazer um trabalho em conjunto com a Promotoria do Meio Ambiente. Porque até então estava sendo tratado como saúde, prevenção de saúde, mas a partir do momento que teve um animal morto, em circunstâncias que podiam contaminar também a parte ambiental, foi necessária a intervenção do Ministério Público da área de meio ambiente local. O vídeo que a promotora de justiça fala é este, onde moradores da região mostram o corpo de um cachorro que possivelmente teria sido eutanasiado e ainda com acesso venoso é encontrado no lixo comum. Olha o soro, o que é que o veterinário daqui faz? Um cachorro lindo desse. Tem um veneno aqui dentro. É um veneno, tá vendo, ó? A Meire é defensora dos animais. Foi dela a iniciativa de fazer a denúncia sobre a situação em que o Centro de Zoonoses de Santa Rita funcionava. Além do destino irregular dos corpos, ela aponta diversos erros no funcionamento da unidade. Não sabemos assim a procedência desses animais, se tem uma leishmaniose, se tem um outro problema de saúde, uma sarna, o que é. Não, porque não existe uma papeleta nos canis, eles só são deixados, só são jogados. E torna a reforçar, final de semana e feriados prolongados, não vem ninguém aqui alimentar e nem colocar água para outros animais. Não existe isso aqui. É um local totalmente impróprio, que tem, inclusive no lixo comum aqui, tem seringas com agulha ainda, com ponta, com virada e tudo, frascos de medicação, tudo jogado em lixo comum. Nossa equipe foi até o local verificar a situação. O dono do imóvel, que no momento fazia reparos na área externa, informou que há cerca de um mês as atividades do centro foram interrompidas. Mas ainda assim, foram encontrados animais doentes circulando pelo espaço. Além disso, no lixo jogado no terreno, foram encontrados frascos de medicamentos e até injeções com agulhas expostas. Nos procedimentos, o MPPB requisitou ainda inspeções da Vigilância Sanitária Municipal, das Secretarias de Saúde e do Meio Ambiente de Santa Rita, além do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que afirmou já ter tomado providências sobre o caso. Quanto à denúncia que chega ao Conselho de Medicina Veterinária, a gente faz a avaliação da denúncia, é passado para o setor de fiscalização, que entra em rota de fiscalização. Se já estiver na rota, já é fiscalizado imediatamente. Se for uma denúncia que envolva um maus tratos de animais ou que envolva algum processo onde os animais estão passando por uma urgência, é imediatamente atendido. E, uma vez fiscalizado, é também emitido um ofício pelo próprio conselho para a prefeitura ou para o responsável técnico, quando existe esse profissional, para que ele apresente as respostas, né, sobre aquela denúncia, fato que gerou esse processo. E com isso, de Santa Rita, né, a gente teve a visita do médico veterinário do município, né, que veio aqui, né, se esclarecer e depois apresentou uma defesa por escrito. Essa defesa, uma vez, ele passa por um processo que vai para a plenária do Conselho, onde é o órgão soberano, é avaliado tanto a denúncia quanto a defesa do profissional, né, e assim encaminhado o processo ou
para solubilidade de encontrar o arquivamento dele ou então da abertura de processo ético disciplinar com relação à responsabilidade técnica desse profissional pelo ocorrido. A partir dessa constatação, foi necessária uma intervenção mais urgente do Ministério Público, por isso que entramos com a ação civil pública para interditar realmente o centro de zoonose onde está instalado. Foi necessário isso porque poderia ter riscos de contaminação à população, caso houvesse animais mortos, ou se permanecesse na mesma estrutura de canis, gatis e currais. Já que está numa área que é muito cheia é quase uma zona urbana. E, pelas recomendações e pelas regras do Ministério da Saúde, não é o local adequado para estar instalado. Então, foi realmente necessária uma intervenção mais imediata. E isso a gente consegue através das ações civis públicas. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça Leonardo Quintans. Ele é o atual coordenador executivo do FOCO, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. E ele vai falar sobre o trabalho realizado pelo Fórum no último ano e os projetos para este ano. Não saia daí.